E aí, galera, vamos derrotar Lechum, o enredado. Nossa, minha dicção tem estado muito ruim. O enredado, acho que é com enredado. Enredado não faz sentido. Então, de novo, Lechum, o enredado, né, o cheio das redes e das sei lá o que lá. É esse chefão aqui final que você deve derrotar os 4 outros chefões que eu já derrotei, porque senão a luta fica impossível. Então você tem que derrotar os 4 chefões que estão espalhados pelo mapa para você enfrentar só ele no final. Então vamos lá. O que nós devemos fazer para derrotar Lechum o Enredado? Né? Na verdade, ele é muito fácil, certo? Porém, você precisa de heróis que tem habilidades que são raras de você achar, que é diminuir medidor de turno. Ele pode ter o medidor de turno dele diminuído, né? Se você usa uma habilidade que diminui 100%, né? Essa capacidade de diminuição vai ser reduzida pela metade. Então, se diminuir esse 10% do medidor, ele vai diminuir 5%, certo? Porém, isso aqui é a melhor coisa que pode acontecer. Qualquer chefão, qualquer um que tenha a possibilidade de ter o medidor de turno reduzido, quer dizer que ele pode ser controlado. Ele pode nem jogar. Beleza? Se o seu time inteiro tiver a capacidade de controlar o medidor de turno, o cara nem joga. Então vamos lá. Então, a primeira coisa, diminuir o medidor de turno dele, prioridade máxima, pelo fato de que você pode fazer isso, certo? Então, diminua o medidor de turno dele. Venha com heróis despertados, lembrando que ataques de acordo com a vida máxima não podem exceder 5% da vida máxima do chefe ao atacar. E anti-chamas, o dano de malefício de queima de vida não pode exceder 1% da vida máxima do chefe. Então vamos lá. Varada Sangrenta. Ataca todos os inimigos. O dano recebido por alvos com o malefício de enredar é reduzido em 50%. A gente já vai ver que malefício é esse. Tem uma chance de 50% de colocar um malefício de medo real por um turno em alvos que estiverem sem o malefício de enredar. Então, ele tem chance de colocar medo real em todo mundo. Então, é bom você ter um time que tem alta resistência ou aquilo, né? O líder do time ter a aura de resistência. Demolidor Sombrio. Ataca todos os inimigos. Antes de atacar, remove todos os malefícios de Lechum, o enredado, e todos os benefícios de todos os inimigos. Isso aqui é absurdamente forte. O dano causado por esta habilidade e a quantidade de defesa ignorada contra o alvo aumenta em 5% a cada benefício e malefício removido. Esse é o ponto-chave para você não perder o jogo contra ele. Que é o quê? Se você tiver um monte de malefício enfiado nele ou um monte de benefício para você, quando ele usar essa habilidade, ele vai matar o time inteiro. Tá bom? Então o que você tem que fazer? Ou você joga sem malefícios nele e você com alguns benefícios, ou o inverso, você se garante com quase nenhum benefício ou nenhum benefício, por exemplo, heróis que curam automaticamente, ou você foca no que eu acho melhor, redução de medidor de turno. Dá o máximo possível para esse cara não jogar. E quando ele jogar o menos possível, certo? Para você ganhar tempo, para você causar dano nele até lá. E você derrotar ele assim. Eu investiria em reduzir medidor de turno. Mas se eu não puder escolher, tente algo equilibrado. Não encha ele de veneno, porque não vai provavelmente matar ele tão rápido e ele vai tirar todos aqueles 10 acúmulos de veneno e vai arrebentar com o teu time. Certo? Sublimação Vital. Aí sim, coloca um malefício protegido de enredar no inimigo com maior velocidade. Ou seja, o seu herói mais rápido, que normalmente é um suporte, é o herói que aumenta o medidor de turno, ele vai ser o primeiro a ser o alvo de enredar. Também coloca o malefício de sifão no inimigo com maior velocidade por 3 turnos. Esses malefícios não podem ser evitados, redirecionados para outro alvo, resistidos ou bloqueados. Estes malefícios também ignoram benefícios de pele de pedra e provocar. Tá bom? Então, praticamente, um herói de cada vez ficará sob o efeito de enredar. Tá bom? Vamos lá. Crescimento parasítico. Quando o malefício de medo real colocado por Lechum
é ativado, preenche os medidores de turnos de Lechon e de seus aliados em 10%, e também diminui a duração de todos os malefícios no Lechon e em seus aliados em um turno. Então a melhor é você ter alta resistência e você não ser afetado por medo real. No começo do turno do Lechon, causa dano a todos os inimigos que estiverem com o malefício de enredar, certo? Que é aquela habilidade que a gente falou. O dano causado é igual a 20% da vida máxima de cada alvo. Também destrói a vida máxima de cada alvo em 20% do dano causado. Se o inimigo com o malefício de enredar for morto pelo dano desta habilidade, coloca outro malefício protegido de enredar no inimigo com a segunda maior velocidade. Também coloca o malefício de medo real por um turno em todos os outros inimigos que estiverem sem o malefício de enredar. Resumindo, ele vai colocar o malefício de enredar e esse cara vai estar marcado para morrer, certo? Até ele bater as botas. Qual é o segundo cara com maior velocidade? Sei lá, essa mulherzinha aqui? Ela vai ser o alvo de enredar. Isso significa, né, ela vai estar marcada para morrer. O que isso significa? Isso significa que você pode criar uma ordem. Você pode, por exemplo, criar uma distração. Você pode pegar um personagem inútil, bota muita velocidade nele, ou mais que os outros, e ele vai ser o primeiro ao seu alvo de enredar. E os outros 4 heróis fazem o que eles têm que fazer. Certo? Então você pode fazer um herói tanque que aguente muita porrada. Por exemplo, tem aquele herói lá que quando você bate ele recupera a vida do time todo. Pode ser uma forma de você colocar ele com maior velocidade, ele sendo espancado e curando o resto do time. Pode-se tentar isso, né? Ver se funciona. A árvore anciã diminui todo o dano recebido em 60% se o Lechon não estiver com malefício de queima de vida. Também tem uma chance de 30% de alterar um acerto crítico recebido em um acerto fraco se Lechon não estiver com malefício de queima de vida. Ou seja, você tem que colocar um malefício de queima de vida nele. O malefício de queima de vida não vai estar aqui para causar dano nele. É para ele... o malefício causar dano. É para você poder causar algum dano dele com alguma coisa que você tenha. Então, o seu causador... o cara que vai colocar a queima de vida, ele tem que ter a menor velocidade. Ele tem que ser o último. Vocês entenderam? Ele tem que ser o último cara a ser alvo de enredar. Porque se ele for o primeiro, ferrou. Você vai perder o cara que coloca malefício de queima de vida. Então você tem que ter gente que coloque malefício de queima de vida e que tenha a menor velocidade do seu time, para ele ser o último alvo de Lechon. E você também pode pegar heróis que tenham a passiva de aplicar queima de vida. Isso é muito raro, mas existe. Ou você faz um time inteiro que coloca queima de vida e pronto. Independente de quem ele enrede, todo time coloca queima de vida. O problema é que enfiar um monte de queima de vida, ele depois vai causar mais dano em você. Os efeitos de abastecimento de medidor de turno são 30% mais eficazes em inimigos que estiverem com malefício de enredar, caso Lechon esteja com malefício de queima de vida. O que isso significa? A única maneira de um cara que está com enredar sair é quando ele preenche o medidor de turno dele. Então, se você quiser salvar o cara de enredar, o que é uma alternativa, mas se você quiser salvar o cara de enredar, você tem que ter um herói que também tem uma velocidade muito baixa, para ele não ser o alvo do Lechon, ele não ser o primeiro a ser enredado, porque ele não pode jogar quando ele está enredado, e esse cara ser um sujeito que aumenta o medidor de turno do time inteiro. Então, o Boticário, por exemplo, ele é uma ótima opção. Ele coloca o benefício de velocidade que depois o Lechon vai usar contra você. Mas tudo bem. A princípio eu estou dando ele como exemplo, porque ele preenche o medidor de turno. Então o melhor é você pegar heróis que preencham o medidor de turno, mas não coloquem um benefício de aumentar a velocidade, para o Lechon não usar isso contra você. Aí, o que você vai fazer? Você vai dar itens que não tenham velocidade, ou não tenham não, né? Que seja a menor do seu time, né? Não precisa ter uma velocidade baixa, ele tem que ter uma velocidade mais baixa referente ao seu time. Mas tem que ter velocidade, senão o Lechon age sempre antes de você. Para ele poder estar vivo e sempre aumentando a barra de ação do seu time para poder tirar alguém de enredar, talvez. Tá bom? Mas eu não apostaria muito nisso não, a gente até pode tentar fazer isso aí. Né? Mas essa minha build aqui funcionou sem isso. Então a árvore anciã é isso. O queima de vida não é para causar dano,
é para o seu time poder causar dano de outras fontes. Certo? Então, a árvore anciã já foi, uma imunidade poderosa, firmeza extrema, todo o resto a gente já viu. Então agora vamos para o jogo, né? Como é que você vai derrotar esse cara? Então, primeira coisa, vamos começar, né? Ó, quem ele enredou? Ele enredou o meu cara, que tem mais velocidade, certo? Até vamos aproveitar para ler tudo de enredar, tá bem aqui, ó. Um campeão com malefícios de enredar não recebe nenhum efeito positivo de seus aliados, incluindo benefícios, e não tem seu medidor de turnos aumentado passivamente, ou seja, quando o turno passa. Quando colocado, o campeão que recebe o malefício de enredar tem todos os seus benefícios removidos, mas ainda pode receber malefícios adicionais, ou seja, o Lechun ainda pode bater em você. O malefício de enredar não tem duração, dura para sempre, até o cara morrer. E, portanto, não pode ter a duração aumentada ou diminuída. É eterno isso aqui. O malefício de enredar também não pode ser espalhado para outros campeões. É sempre um de cada vez. Você somente pode remover o malefício de enredar preenchendo ativamente, ou seja, alguém preencheu o medidor de turno desse cara até 100%. É a única forma de evitar o enredar. O que é o sifão que ele colocou? Um campeão com malefício de sifão tem 5% de seus valores e estatísticas drenados pelo produtor do malefício, que é o Lechão, exceto ignorar a defesa. Quando o produtor do malefício joga um turno, 5% adicionais dos valores de estatísticas são roubados, se acumulando até 50%. Por exemplo, um campeão com 1000 de ataque com malefício de sifão inicialmente tem seu ataque diminuído para 950, e o ataque do produtor do malefício aumenta em 5%. Quando o produtor do malefício joga um turno, 5% adicionais dos valores de estatísticas do alvo são drenados para ele. O malefício de sifão não pode ser transferido, espalhado ou ter sua duração aumentada ou diminuída. Ele pode ser removido. Então, só sempre lendo isso aqui para a gente poder lembrar da importância. Então, o sifão ele vai fortalecendo, certo? O boss vai ficando cada vez mais poderoso com o tempo. O sifão dura 3 turnos, mas você pode remover. Agora, o enredar, não. Esse cara está perdido, ele já era. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai controlar o medidor de turno dele. Tá vendo? Essa diabinha aqui, muito boa para controlar o medidor de turno. Agora, o geomante. A queima de vida não vai causar muito dano nele. Não é para isso que eu quero. Ó. Diminuir o medidor de turno dele de novo e ele está com 3 turnos com queima de vida. É isso que eu quero. Certo? É isso que eu quero fazer, que ele fique com queima de vida. Aí eu pego o Gnu, uso pancada abençoada, já foi uma cacetada da vida dele. Não vou colocar esse benefício, vamos diminuir o dano que ele causa. Vamos diminuir agora a barrinha diminuir a barrinha de turno dele. Óbvio que em algum momento ele vai jogar. Diminuir de novo, certo? Ele vai usar o que? Ele vai usar... provavelmente ele vai usar o Demolidor Sombrio. Então... Não. Ele deu dano no nosso cara. Beleza, não tem problema. Agora ele usou. Ele não roubou todos os benefícios? Espera aí. Ele não roubou o nosso benefício. Remove todos os malefícios do Lechun e todos os benefícios de todos os aliados. Ele não roubou esse contra-ataque dele. Hein? Bom, agora a gente se cura. Controla o medidor de turno. Vamos controlando. Bom, pelo menos quando eu joguei deu certo. Vamos ver se vai dar certo no alto aqui. Basicamente você vai usar um time muito parecido com o do Cavaleiro de Fogo, né? Um time que possa reduzir o medidor de turno ou da aranha, né? Vamos lá. É isso aí. Todo mundo diminui o medidor de turno dele. Oxi, lá foi. Foi mais um.
Ninguém pensa nela aqui, cara. Acho que ia morrer aqui dentro. É, o negócio tá complicado aqui. Beleza, ele enredou ali o geomante. Provavelmente vamos vencer, vamos ver. Foi. Aí, galera. Viram? Tranquilo, né? Nem foi tão difícil assim. Então é isso aí. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Falou, galera. Abração, hein?